Me avisa, Paulo. Hã? Bom dia a todos. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 82. Sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singularidades de exposições em matérias de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem mesmo a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem à questão de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. A mensagem do nosso querido e exemplo de resignação dos ensinamentos e vivência do Mestre Jesus, nosso querido Paulo, nos dá um ar de esperança de que sim, é possível nós, diante de tantas dificuldades, ressignificarmos os nossos pensamentos e prosseguirmos convictos de que a lei divina que se encontra em nossa consciência é o caminho da redenção, do Espírito, da vida eterna. E nós, diante de todas as situações do dia a dia, podemos optar se nós queremos semear em solo pedregoso, em solo arenoso, em terra fértil. Cabe a nós a semeadura. A colheita, infelizmente, é individual e opcional. Os nossos irmãos podem escolher ter colheitas inférteis, mas serão responsabilidades ao qual eles terão que lidar em alguma etapa da vida, em alguma etapa do espírito imortal, que é aprendiz, que é filho de Deus. A parábola do semeador é um exemplo para que nós possamos estabelecer metas e objetivos, não só como encarnados matéria, mas também como espíritos, para que nós tenhamos intrínseco em nós esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Nós podemos optar pelo plantio em terreno de natureza humana. E desse terreno, a nossa colheita poderá ser a morte. E nós podemos optar também
plantar em terreno do Espírito de Deus, e essa colheita será a vida eterna. A analogia da natureza humana significa o materialismo, ao qual eu posso escolher seguir. Já o Espírito de Deus, nesse plantio, poderá ser considerado por nós o ser divino, o ser essencial. Eu posso optar, eu posso escolher. Os caminhos são muitos e todas as oportunidades nos batem à porta. E, coincidentemente, na terça-feira, no estudo que nós temos aqui na Casa Espírita, das obras do livro de André Luiz, estava sendo posto justamente referente à nossa posição de semeadores. Podemos escolher pelo solo ao qual vamos plantar. Agora, a semente, que é a palavra de Deus, cabe a cada ser um nível de entendimento que depende exclusivamente do adiantamento moral e intelectual. E que se nós pudermos escolher algum dia, é chegada a hora de nós semearmos em terras férteis. E que essa palavra de Deus seja o nosso guia diante de todas as nossas escolhas e as nossas ações. E que nós não desistamos da primeira dificuldade, pois as dificuldades nos fortalecem. Vamos orar? Agradecemos a Ti, Pai, Tu que é justo e bom para conosco, nos concedendo a oportunidade de estarmos encarnados aqui hoje, no ambiente ao qual nós estamos inseridos, diante de todas as dificuldades que nos colocam à prova da fé e da crença. A fé, o que eu sinto, a crença no que eu acredito, e que eu possa sentir os seus ensinamentos no âmago do meu coração, e como aprendiz da vida, eu possa ter a oportunidade de corrigir os meus erros e refazer os meus acertos. Se conosco, com sua infinita misericórdia, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia, que o Senhor da vida abençoa-nos, ajudando-nos a ter esse domingo de reflexões saudáveis acerca da mensagem que, tão oportunamente, Ele permitiu-nos ter na Terra. A gente vai iniciar lendo apenas o primeiro parágrafo de um item que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13. E esse primeiro parágrafo vai nos ajudar a iniciar as nossas reflexões. O item chama-se A Fé e a Caridade. Duas vertentes ou duas virtudes que todos buscamos e que nos há ensinado nos princípios do cristianismo como sendo itens muito necessários para seguirmos a nossa marcha em paz. E começa assim: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão,
mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. É uma mensagem do Espírito protetor. Assinou, né, como um Espírito protetor. E Allan Kardec colocou-a no escopo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Achou oportuno a forma como esse Espírito trouxe-nos uma realidade. Ele coloca que a caridade, na sua forma mais completa, ela é impossível sem a fé. Mas diz que, obviamente, irão acontecer impulsos generosos. E isso tem ocorrido ao longo de toda a história da humanidade. Jesus alude em muitos momentos nas suas prédicas sobre essa questão da generosidade, da esmola, que a humanidade tem conhecimento e até hoje ainda pratica. E diríamos, felizmente. Felizmente nós temos essas características, esses impulsos generosos, fazem com que a solidariedade de alguma maneira se estabeleça. Hoje, na circunstância atual do mundo, nós temos visto, invadindo-nos o lar, né, através de todo tipo de mídia, de reportagens, muitos atos de solidariedade. Que nós podemos, de repente, em muitos deles, talvez, encaixarmos como esses impulsos generosos. Mas a doutrina espírita propõe-nos sairmos do estado em que nos encontramos, ainda de imaturidade espiritual, para seguirmos adiante no caminho para o qual todos fomos chamados, enquanto filhos de Deus. Para continuarmos esse caminho, é preciso que a gente aprimore todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes. Entre elas, essa confiança. O Espiritismo nos propõe que a fé, ela só é realmente sólida quando ela é capaz de encarar a razão em todas as etapas da humanidade. Quer dizer, em qualquer circunstância em que estivermos vivendo, se nós nos posicionarmos diante da realidade dos fatos, aquilo em que acreditamos precisa ser, ou precisa estar, trazendo-nos as respostas. Isso solidifica a nossa confiança. Quando não é assim, há um chavão popular que diz que aquela fé é uma fé cega, uma fé fanatizada, quando as pessoas dizem crer e não sabem explicar o porquê creem. E muitas vezes, esse tipo de fé acaba falhando em alguns momentos decisivos da vida. E o Espírito lembra o seguinte, essa mensagem, que essa fé austera, essa caridade mais austera, aquela que nos leva à abnegação, a gente só vai conseguir construir em nós quando nós tivermos essa confiança irrestrita. Sempre de que há amparo. E, acima de tudo, de que nós somos capazes. Isso é um desafio. Eu sentir em todos os instantes da minha vida, não importa o tamanho da dificuldade, do obstáculo, que eu sou capaz de transpor. Quer dizer, confiança em mim. E, acima de tudo, capitaneado por uma confiança absoluta em um poder maior, que está favorecendo-me em todos os sentidos.
mesmo que aparentemente eu olhe ao meu lado e veja apenas dificuldades, obstáculos, aparentemente intransponíveis, impossíveis de serem vencidos. A gente precisa conseguir conquistar esse estado. E para conquistarmos esse estado, a gente precisa ter essa compreensão profunda de Deus. Tem um relato muito conhecido do meio espírita, porque a biografia de pessoas assim que se destacaram são sempre muito lembradas. Encontramos, não é? Pelo Brasil todo. Em especial, uma figura como Chico Xavier tem os seus feitos, digamos assim, muito evidenciados, e é compreensível que assim seja, porque ele tornou-se, não é, uma referência dentro do movimento espírita. E o Chico Xavier, quando ele ainda era relativamente jovem, ele, junto com alguns amigos, realizava uma atividade aos sábados. Uma atividade de, digamos assim, beneficência material. Haviam algumas famílias que estavam sem teto, não é? E numa estrada de interior do município de Pedro Leopoldo, havia uma ponte. E eles se abrigavam embaixo dessa ponte, numa estrada vicinal do interior daquele município. Hoje, pertence à Grande Belo Horizonte. Hoje, se nós formos a Pedro Leopoldo, nós vamos perceber que é muito diferente da Pedro Leopoldo que Chico Xavier viveu, não é? Até o ano de 1960, quando ele mudou-se para a cidade de Uberaba. Então, ali, ele levava alimentos, roupas, para aquelas famílias assim extremamente necessitadas, não é? Os chamados sem-teto mesmo, os marginalizados da sociedade, naquele ato de benemerência. Acontece que chegou um sábado e eles não tinham conseguido arrecadar absolutamente nada. E o Chico estava desolado, não é? Sentindo-se incapacitado momentaneamente. O que fazer agora? O que é que nós podemos levar para essas pessoas? Afinal de contas, elas aguardam todos os sábados esses mantimentos, esses víveres que nós levamos para eles. E ele estava muito triste, fazendo meditativo, né? E aí, pensando em não ir, porque afinal de contas, não teria muito o que fazer lá. Mas aí apareceu-lhe o amigo espiritual e lhe disse: olha, é importante que você vá, porque vai ficar ainda mais difícil para eles sem a sua presença. Vá, explique o que aconteceu, não é? E eles vão entender. E o Chico, então, teve a ideia, não é, de levar água. Então, ele conseguiu lá uma determinada quantidade de água, orou, né, para que aquela água fosse fluidificada, que é o que nós chamamos na doutrina espírita de uma magnetização da água, e que normalmente aos finais das reuniões públicas, os que frequentam o centro espírita tomam, não é, essa água fluidificada. E ele chamou os amigos e disse: vamos lá, com a cara e a coragem, levar água para eles. Bom, eles chegaram lá e foi grande o desapontamento daqueles amigos que lá estavam. Alguns se mostraram um pouco mais incompreensivos, começaram a reclamar, né, de que não teriam nada, enfim. Mas, imediatamente, um grupo que lá estava levantou a voz e disse: que é isso, gente? Eles nos ajudam todas as semanas. Vamos entender. Isso dentro das pessoas que estavam passando por aquela situação muito delicada. E eles então estenderam, uma senhora lá começou a liderar o grupo, estenderam lá uma espécie de toalha sobre as pedras
para que o Chico pudesse colocar ali os vasilhames e distribuir água para todos eles. Chico havia dito que era uma água fluidificada, enfim, não é? Que era o que era possível oferecer. Mas nisso, a tarde já ia caindo e aproxima-se um caminhão que não era comum naquela estrada, era uma estrada meio que abandonada ali, não é? Não ia para muitas propriedades rurais. E eles se espantaram de estar vindo um caminhão naquele horário. Nisso parou o motorista e perguntou pelo senhor Chico Xavier. O Chico então adiantou-se, disse, sou eu, muito surpreso daquele caminhoneiro ali estar. Ele disse, seu Chico, eu tenho uma encomenda para o senhor. Ele falou, mas que encomenda, meu filho? Aí ele narra então que um casal de amigos do Chico Xavier, que moravam em Belo Horizonte, haviam enviado mantimentos, não é? Para que o Chico distribuísse em suas atividades, e que ele tinha tido uns problemas na estrada, na viagem, que só conseguiu chegar naquele horário, e o caminhão estava cheio de mantimentos. Não é? Aí foi aquela alegria, o Chico disse para eles, olha só, chegou a nossa merenda. E o pessoal foi lá, foi distribuindo, sobrou ainda para que pudesse ser levado para outras regiões de dificuldade daquele município. Mas o Chico, muito curioso, perguntou, mas como é que o senhor me encontrou aqui? Uma estrada no meio do nada, não é? Ele disse, porque eu cheguei na sua casa lá, onde eu tinha um endereço para entregar, e um senhor me disse que te encontraria aqui. Ele falou, mas que senhor? Já que lá estava fechado, não tinha ninguém. E aí ele descreve o senhor que havia recomendado. E o Chico então sorriu, porque tratava-se do espírito benfeitor, que naquela época, digamos assim, era muito presente na vida mediúnica de Chico Xavier, o doutor Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, que nós, na doutrina espírita, veneramos tanto, respeitamos tanto, não é? Porque ele é considerado o pai do espiritismo no Brasil. Então, esse espírito generoso fez com que o motorista pudesse vê-lo, um fenômeno de materialização momentânea, não é? Coisa que Jesus fez durante um certo tempo, e o motorista, então, achou que estava conversando com alguém vivo. Não tinha nem ideia de se tratava de um espírito desencarnado. Não é? E foi o Bezerra, então, que orientou. Mas essa atividade que o Chico realizava, obviamente que não era apenas essa, ela só era possível, esse nível de disciplina que ele manteve na vida dele, por conta dessa fé, dessa confiança. Que nós ainda estamos num processo de construção. Mas é somente ela que vai fazer com que a gente posicione-se sempre de maneira positiva e confiante. É uma coisa interessante, porque essa realidade que nós estamos vivendo agora, ela vem revelando para nós muitas das nossas necessidades. Né? Curiosamente, inclusive no próprio movimento espírita, que habituou-se, não é, a ter muitas atividades, e atividades necessárias e importantes, atividades porta afora do coração, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, são muitas as atividades que os espíritas estão em cursos, né? Atendendo às necessidades mais variadas, e nos habituamos a isso. Mas, de repente, alguns de nós estávamos nos esquecendo de fazer o trabalho portas adentro do coração. E isso é muito importante. Eu diria vital. Sem isso, a gente não consegue fazer adequadamente esse outro. Fazemos enquadrando dentro dos impulsos generosos, descritos pelo Espírito Protetor no início da mensagem. Mas não com essa capacidade de confiança, porque a gente está esquecendo de nós nesse processo. Aí vem essa situação agora do distanciamento, do isolamento, e nos convida a conviver conosco, e tem muito espírita tendo dificuldade de lidar com isso.
de repente não poder mais fazer aquelas coisas todas que fazia para fora e tendo que deparar com angústias que não vêm sendo trabalhadas. E isso é um sinal de alerta. A bondade divina está permitindo que todos nós da humanidade, nesse instante, reflitamos um pouco como é que estamos diante de uma situação assim, limitadora. Será que eu comecei e estou construindo evidentemente essa fé? Que é capaz de me manter positivo, confiante, mesmo diante de momentos que parece que nada vai dar certo mais? Que nada mais vai voltar a ser como era antes, já que as notícias, dependendo da forma como elas são ditas, e elas não têm sido ditas, na maioria das vezes, de maneira positiva pela imprensa. Nós aqui não queremos entrar no mérito do porquê estão fazendo isso, mas muitas dessas notícias, elas são impregnadas de uma espécie de ideia catastrófica, com interesses que não nos interessam aqui relatar, mas que são estranhos, da forma como são mostradas. Porque há muitas formas de nós dizermos as coisas, muitas. E quando nós somos já mais nobres, de melhores sentimentos, nós sempre fazemos isso da melhor forma. Não é o que nós temos visto, de uma maneira geral, pelo mundo afora, diante desse momento. Então, é um teste para nós. Como é que a gente está construindo essa confiança irrestrita em Deus, em que pese todos esses desafios? Como é que tem sido esse colóquio, esse instante, esse diálogo de mim para comigo nesses momentos? Eu já tenho, de fato, alguma coisa construída de emoções superiores, de virtudes que me ajudem a ter serenidade? Essas são respostas que somente nós podemos nos dar. E nós não devemos prestar contas disso a ninguém, porque isso é um detalhe, portas adentro do coração. E é isso que o Espiritismo está nos propondo construir há bastante tempo, há 163 anos. E nessa reencarnação, muitos de nós já estamos há alguns anos sendo beneficiados por esses conceitos, por essa ideia, por essas mensagens, a fim de que a proposta de caridade que a gente quer levar adiante, ela esteja embasada nessa confiança absoluta. Isso vai me ajudar a fazer as coisas porta fora do coração de maneira melhor, mais equilibrada, mais completa. Porque aí está saindo de virtudes que eu já estou construindo em mim. Eu já estou me amando, já estou me acolhendo. Então fica mais fácil eu demonstrar isso aos outros. Eu vou transformando aquilo que era um impulso generoso apenas em algo mais completo, mais profundo. E todos nós com isso nos beneficiamos, a humanidade inteira. E é óbvio que esse é um dos propósitos da divindade de nosso Pai, quando situações como essas estão a acontecer a todos nós, não é? Uma situação muito incomum, estranha, que de repente virou o mundo de cabeça para baixo. É incrível, não é? Às vezes a gente para pensar e fala, mas como é que pode uma situação dessa, com um elemento, um micro-organismo tão fácil de ser eliminado, porque basta a gente lavar a mão, a gente já o elimina, e ainda assim ele está virando, ou virou, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, virou o mundo de cabeça para baixo. É algo que coloca em xeque os conceitos materialistas e faz com que a gente precise ir além de achar que a vida é só isso que aparentemente a gente vê, uma busca de sensações. Ela precisa ser algo além, senão não tem sentido algum, não é? Se ela for só uma busca de sensações, não tem sentido algum essas dificuldades que nos surgem e que só somos capazes de superar se nós estivermos construindo essa fé. Assim como Chico Xavier,
outras personalidades, ao longo da história, também têm sido marcados por essa austeridade, por essa disciplina férrea no ato de ajudar, o que faz com que as pessoas não entendam, ou fiquem admiradas, não é? Elogiem, porque fica chique elogiar pessoas que têm essa característica, mas que no fundo a gente não entende. A gente não entende uma irmã Dulce, que acabou sendo canonizada agora, né? Virou nos padrões da Igreja Católica, uma santa brasileira, Madre Teresa, que durante tantas décadas auxiliou instituições, e não foi apenas em Calcutá, onde ela vivia, não é? Porque ela se tornou um mecanismo, um organismo internacional. Ela era recebida pelas maiores autoridades mundiais, uma mulher pequenininha, curvada com o tempo, com a idade. Era impressionante a personalidade de Madre Teresa. O magnetismo da força daquela mulher albanesa, não é, que fazia com que líderes mundiais a reverenciassem, sem saber exatamente muito bem o porquê. Porque era alguém que construiu essa sedimentação dessa confiança, dessa fé. Tem tantos relatos interessantes, bacanas, a respeito dela, não é? Aquela história do oceano lá, que com uma gota de água seria menor, que ela sempre fazia essas metáforas, como todas as pessoas sábias fazem, não é? Jesus foi o mestre das metáforas, de trazer historinhas para ajudar-nos a pensar. E uma vez ela foi procurada por uma senhora elegante lá da Índia, muito rica, mas que já tinha, obviamente, o coração sensibilizado, queria ajudar, não é? Nesses impulsos generosos, que um dia crescerão para essa caridade real, mais completa, que todos somos convidados. E ela buscou a Madre Teresa e disse que queria muito ajudar. E a religiosa a olhou e verificou o seu porte, a sua elegância, e ela disse para a religiosa que ela tinha um ponto fraco. Ela adorava saris, muito caros. Saris é a vestimenta da mulher indiana, não é? Aquela espécie de túnica, de um vestido um tanto quanto diferente, próprio daquela cultura. E a religiosa deu uma olhada na roupa dela e avaliou mais ou menos, na moeda de lá na época, deveria custar umas 800 rúpias, aquele sari. E ela então pediu, fez uma prece, né, mental a Nossa Senhora, que a inspirasse como ela iria, o que ela iria falar para aquela mulher, como é que ela podia ajudar, não é? E aí, a partir da história do sari, aquela mulher sagaz, porque toda pessoa sábia, ela é muito sagaz, ela é muito perspicaz, muito inteligente, e disse para ela: olha, minha irmã, vamos começar da seguinte forma, a senhora pode começar comprando saris um pouco mais baratos. Por exemplo, ao invés de a senhora gastar 800 rúpias, gaste 500. E as outras 300, a senhora compre saris para as que necessitam. E ela achou aquilo fascinante e começou a fazer. E diz a Madre Teresa que depois de um certo tempo, os saris dela não passavam de 100 rúpias. Quer dizer, ela estava usando 700 para comprar, para distribuir. E ela queria comprar mais barato ainda. É que a Madre Teresa falou para ela: não baixe de 100. Ela era uma mulher da sociedade lá, né? Mas ela se sentia muito mais completa, digamos assim, muito mais feliz com a atitude, graças a uma sugestão de um espírito sábio, não é? Que deu a ela em algum momento da vida, que ajudou a partir desse momento certamente a refletir de maneira mais profunda do que é fazer de fato o bem a outras pessoas. A gente inicia sempre dessa maneira, da maneira que nos é mais fácil, não é? A maneira das doações, porque obviamente é um caminho necessário, mas ela precisa caminhar profundamente a fim de que a gente comece a dar de nós mesmos lá numa certa etapa da nossa trajetória. E dentro, ainda considerando a Madre Teresa, ela não se cansava de surpreender com a própria clientela, entre aspas, que ela atendia. Ela atendia das mais variadas formas, tanto é que ela foi
a que iniciou, na cidade de Calcutá, a construir um ambiente para acolher os miseráveis que morriam na rua. Ainda hoje é possível isso no mundo, gente, por mais estarrecedor que possa ser. Na sociedade do nosso planeta, do século XXI, uma sociedade tão tecnológica, onde nós já temos tantas facilidades, tantos confortos, há lugares do mundo em que as pessoas ficam na rua até a morte, sem que ninguém lhes dê atenção. E essa religiosa, então, obviamente, percebeu que aquilo não era possível, que ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela montou um lugar, recolhia aquelas pessoas simplesmente para que elas morressem com dignidade, já que não tinha mais muito o que fazer para salvá-las na vida física, não é? Então que eles tivessem um pouco de atenção, um pouco de carinho. Até hoje esse trabalho existe, né? Continuou com outras pessoas na iniciativa dessa religiosa. E dentre essas coisas que ela fazia, claro que ela arrecadava também, ajudava muitas pessoas, alimento, né, roupas. E um dia chegaram para ela e disse: olha, tem uma família com 8 filhos e eles não têm, estão desesperados, não têm o que comer. E ela então foi lá naquilo que ela tinha possibilidade, era apenas arroz. Aliás, muitos deles se alimentam apenas de arroz durante um bom tempo. As pessoas mais necessitadas, não é? Nessa parte que para nós é tão peculiar, tão diferente do mundo, que é a cultura asiática. Mas ela é uma cultura muito mais antiga do que a nossa. A nossa é muito recente na história do mundo, a cultura ocidental, não é? Então ela levou arroz para aquela família, chegou lá, ela percebeu nos olhos daquelas crianças o desespero da fome. Só que aquela mãe pegou o arroz que recebeu, pegou metade daquele arroz e saiu. Sumiu. E a Madre Teresa percebeu aquilo. Daqui a pouco ela voltou. Ela falou: mas onde a senhora foi? Ela falou: eu fui levar para a vizinha, porque ela também não tem o que comer. E ela achou interessante porque é o seguinte: quando a gente está em muito sofrimento, é normal e é natural que nós foquemos apenas na nossa problemática, na nossa necessidade. E aquela senhora, aquela mãe, não é? Mesmo naquela situação pavorosa em que estava, conseguiu se lembrar que haviam outras mães, com outros filhos, com fome. E isso é para a gente pensar muito. Muito. Diante das nossas necessidades, não é? Que tipo de sentimento já habitava no coração daquela mãe, que foi capaz de lembrar que também a vizinha não tinha o que comer e os filhos estavam já numa situação muito debilitada, em que pese os delas também está. Foi capaz disso. Então, obviamente, ela já tinha muito desse sentimento que para nós, de repente, é um processo em construção, mas que a gente precisa ter. E nós vamos lembrar aqui uma situação que está descrita no livro Jesus no Lar. É um livro pequeno, gente, com leituras deliciosas do espírito Neio Lúcio. Uma obra bem sugestiva aí para que vocês possam estar lendo ou adquirindo, não é? Aqui na Livraria do Centro me parece que tem essa obra. Então a gente vai tratar de uma fala de Jesus com os seus discípulos a respeito dessa caridade austera. Dessa só esse sentimento de fé é capaz de construir. E às vezes a gente não percebe, a gente valoriza muito a outra, que é, em que pese ser também desafiadora, é a mais fácil, que é a caridade de nós fazermos as situações porta fora do coração para outros, simplesmente, não é? Movidos pelos nossos impulsos generosos. Então, o espírito Neio Lúcio chamou assim o título da historinha, A Caridade Desconhecida. Porque é aquela que ninguém percebe, somente aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, como lembrava Jesus. E eles estavam todos na casa de Pedro, onde era comum, no final do dia, eles fazerem reflexões,
a respeito do que havia ocorrido, não é? Tinham aquelas conversações todas, as perguntas, e Jesus, pacientemente, como educador que era, ia conversando. E o espírito Naio Lúcio diz assim, ó, a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Então o pessoal estava todo animadinho, né? Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Então eles estavam ali conversando, dizendo dessa dificuldade. Como é que a gente pode fazer o bem? Como é que a gente pode ajudar se nós não estamos tendo recursos para nós mesmos? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados. E a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Então Jesus deixou eles falarem, expressarem-se, não é? E aí, gentilmente, os convidou à reflexão. E Jesus tinha essa postura de invocar a uma reflexão mais profunda das pessoas. As pessoas ficavam com aquilo ruminando, trabalhando na sua intimidade o que é que ele queria dizer. E ele começa: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus, em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana. Incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa
ou ofertaram uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, essa caridade que faz com que nós austeramente busquemos vencer esses monstros que ainda existem dentro de nós e que nos fazem transitar por estados de infelicidade, é que é necessário essa confiança irrestrita, essa fé, o estabelecimento dessa virtude, que agora, para muitos de nós, tem feito falta nesse instante em que estamos mais distanciados, sem podermos estar tanto com as mãos ativas, não é? No atendimento às dores alheias que existem esparramadas, infelizmente ainda, pelo mundo todo. É para que a gente reflita, medite. O quanto a proposta espírita ela é desafiadora. Ela é extremamente construtiva do amor e do bem, desde que eu consiga interpretá-la, entendê-la. Que esforços temos feito para conter esse mal que ainda está dentro de nós, não é? É aquela coisa que está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do sacrifício mais agradável a Deus. O que é melhor? O que é que tem mais peso diante da lei de Deus? Esses atos que a gente faz para fora, ou quando a gente consegue reconciliar com as diferenças, conter as nossas dificuldades? Esse é o sacrifício primeiro que Deus espera, que vai fazer com que a gente se sinta mais pleno, mais completo, mais sereno, e que o mundo não entende. Como o mundo não entendeu Jesus? Os seus seguidores mais diretos não entendiam Jesus. Por que ele se entrega dessa forma? Por que ele não se defende? Por que ele não arregimenta um exército gigantesco para defendê-lo? Perguntas que até hoje ecoam na intimidade de muitos de nós, que não conseguimos perceber os problemas, as realidades, fixamos a nossa atenção nos culpados, queremos achar culpados para atacá-los. É óbvio que existem corresponsáveis por tudo isso, é evidente. Mas o que é que a gente faz com isso? A gente usa de maneira covarde, atacando, não é? Aqueles que estão aí nas esferas do poder, como se eles fossem os grandes tiranos, quando nós, espíritas, já sabemos que o mal não está fora, está em nós. Como a gente ainda erra no alvo das nossas atitudes, das nossas escolhas. Como eu posso asserenar-me quando eu ainda sinto dentro de mim o vulcão da revolta? A gente precisa meditar profundamente na mensagem de Jesus. Jesus era o exemplo da serenidade, quando havia motivos milhões para ele se rebelar, para ele se revoltar. Mas ele sabia as razões disso tudo, e as razões não eram simplesmente as autoridades.
as razões partiam do coração de cada um das criaturas. E o que o trabalho a ser feito é esse, que esse nosso amigo da história de Neio Lúcio realizou enquanto esteve aqui. Ele foi sábio. Ele foi trabalhando e contendo o mal em si. E ele ganhou o diadema, a coroa do vitorioso. Mesmo que no caso dele, não teve a possibilidade de ajudar materialmente, o que, repito, é necessário que façamos. Mas ele não tinha condições. Ainda assim, ele escolheu a melhor parte, evocando a historinha de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, o grande amigo de Jesus, não é? Essa família era muito ligada a Jesus espiritualmente, por isso Jesus adorava visitá-los, adorava demorar-se no lar deles na aldeia de Betânia. Às vezes eu fico imaginando essas cenas, como era um lar em que Jesus sentia-se em casa. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar a grandeza espiritual de Lázaro e suas irmãs? Que lar era esse? De um homem rico para os padrões da época, porque Lázaro era um homem bem-sucedido lá no local onde ele vivia. Ele era proprietário de uma herdade, não é? Que lhe permitia ter posses, conforto. E o mesmo Jesus que disse que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus, num outro momento, porque a gente precisa contextualizar tudo o que Jesus ensinava, ele já mostra o quanto um outro rico, Lázaro e suas irmãs, estavam vivendo, entre aspas, esse reino dos céus na terra. Por isso Jesus, quando precisava renovar as suas energias, ele ia até a casa de Lázaro. E entre as suas duas irmãs, tinha aquela que se preocupava mais com as questões aparentes, né? Práticas da vida, que, repito, são necessárias. Mas elas não devem ser a prioridade. E a Maria, a outra irmã mais jovem, era aquela que olhava Jesus e via nele uma fonte de água viva. E quando Marta dizia para Jesus falar alguma coisa para Maria, para fazer com que Maria a ajudasse, naquele momento do azáfama ali, da correria, de arrumarem um banquete para Jesus, Jesus falava: ah, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não significa que a gente deva negligenciar as nossas tarefas, longe disso. É só um aviso para que a gente veja qual é a nossa prioridade. Como é que eu tenho construído a fé em mim e qual tem sido a prioridade da minha vida? Se eu estiver aprendendo e tendo inteligência espiritual, eu vou perceber que é como o nosso amiguinho da história, guerrear comigo, vencer as minhas más tendências. Resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, no convite de Santo Agostinho. Está lá, exatamente o que esse amigo fez aqui. Que é o que Santo Agostinho recomendou-nos fazer na prática, se a gente quisesse sentir as alegrias desse reino tão distante. Mas a gente parece que tem uma amnésia, não lembra, enfim, tem dificuldades. Mas aqui dentro da proposta espírita a gente precisa estar lembrando sempre disso, não é? Então essa nossa conversa hoje nos ajudou a lembrar isso a todos nós, que temos muita necessidade de lembrar. Como eu tenho lidado com as minhas questões, como é que eu tenho as vencido, como é que eu tenho construído para fazer essa caridade real mais ampla, que vai me ajudar, no final da jornada, eu estar um pouco melhor, pelo menos, do que quando eu para cá retornei, cheio de planos, cheio de sonhos e esperanças. Como é que eu me saí diante das provas que a vida me trouxe, os testemunhos, como agora, por exemplo? Como eu tenho me saído nesse teste?
nesse resgate coletivo? Qual tem sido a minha contribuição comigo e com o coletivo? Como eu tenho vibrado energias nesses períodos? Eu tenho me lembrado de ser afetuoso e amoroso com toda a humanidade? Contribuído com esses benfeitores que espargem por todos os locais as bênçãos de Deus? Ou eu tenho me esquecido disso, tenho ficado irritado, revoltado, enfim, com as minhas infelicidades? São reflexões para nós nos fazermos. E o Espiritismo nos ajuda a estar numa posição melhor, mas a gente precisa estar fazendo esse bom combate. Então vamos agradecendo ao Pai, na sua infinita generosidade, rogando a Ele que nos permita sempre enxergarmos além das tempestades, olharmos que o horizonte é sempre um convite suave a prosseguirmos, de que lá no além, mais além, no feliz país da minha intimidade renovada, eu conseguirei sentir felicidade, completude, sentir filho de Deus. E esse é o estado em que devemos buscar para sermos felizes. Sentirmos filhos de Deus, partícipes dessa força absoluta da natureza, que tudo preenche com compassividade, com ternura, com paciência, aguardando o nosso despertar. Se conosco, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, de conquistas íntimas, dessas que ninguém vê, que o mundo não aplaude, mas que farão de nós mais vitoriosos. Quando o processo da desencarnação convidar-nos a voltarmos para a vida verdadeira, abençoa-nos hoje e sempre na sua infinita ternura. Muito obrigado, Senhor.